Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa comigo, Beatriz Prio. E olha só, hoje a gente vai falar de um grande festival que acontece na região amazônica. Esse festival queridíssimo que vai receber aí vários artistas, né, na nossa região, que é o Festival Povos da Floresta, que já tem percorrido de forma itinerante várias regiões da nossa região, né, do norte do país. Já passou por Rondônia, em Porto Velho e agora, então, chega a Boa Vista, Roraima. Um evento que é idealizado pelo Rio Terra, mas tem em realização também em parceria com a Petrobras, com leis de incentivo à cultura, que promove realmente a cultura amazônica aqui no nosso estado também. E quem vai dar mais detalhes sobre isso, conversar conosco, e já está aqui no estúdio conosco, é a Aline Moraes, que integra o núcleo de direção e também da curadoria musical do festival, e com a artista Leca Denz aqui de Roraima, que vai integrar também uma das apresentações, está ali envolvida, acompanhada aqui do Daniel Oliveira, nessa batida aí da música. Vamos já tocar um pouquinho, tem música aqui também, viu? Mas enfim, sejam muito bem-vindos, obrigado por ter aceitado o convite e conversar um pouquinho sobre esse grande festival que está sendo esperado aí. Eu ouvi sobre esse festival há alguns dias e aí já fiquei curiosa e agora com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Estamos muito felizes pelo convite da gente estar aqui. A gente está muito feliz de chegar em Boa Vista. É uma cidade que eu me apaixonei já. Na última vez que a gente esteve aqui, a gente foi recebido com uma damorita. Com música, organizada Tem um por negócio aqui, viu? Rufino, com a Euterpe, tivemos as meninas todas. Nossa, que potência, que coisa linda. Muito feliz de estar aqui. Explica um pouquinho, então, sobre a origem do Festival Povos da Floresta, para quem nunca ouviu falar, entender um pouquinho de onde é que surgiu essa ideia, como é que nasceu esse grande projeto. O Festival dos Povos da Floresta é uma idealização da Rio Terra, como você falou. A Rio Terra é um centro de inovação da Amazônia. Eles trabalham há 25 anos, eles estão sediados em Porto Velho, mas trabalham na região há 25 anos, principalmente na questão ambiental e na questão de pesquisa e tecnologia para preservação, conservação e restauração da floresta. E eles idealizaram, então, a ideia de criar um projeto, um festival, um projeto cultural que nasce também com uma missão de ser um braço cultural da Rio Terra. E eu tive a honra e a alegria de ter sido apresentada para eles e a gente conversou e a partir dessa conversa a gente pensou num conceito para o projeto e eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para fazer parte do projeto. E agora eu moro em Porto Velho. E mudei para Porto Velho. Sim. Queria que você explicasse também para o nosso ouvinte e para quem também está nos assistindo pelo YouTube, qual é esse conceito, né? O que ele resgata, o que ele traz aí também de identidade dos povos da Amazônia, resgata essa ancestralidade, a cultura indígena também. O que tem de tão precioso nesse projeto? Para mim foi muito importante, tem até a ver com a minha biografia. Eu estava conversando antes da gente entrar que eu vinha num movimento de fazer muita turnês e trabalhar com uma dinâmica de viagens com diferentes artistas e projetos e já fazia algum tempo que eu queria conciliar com um projeto que eu pudesse me dedicar e tivesse um propósito mais forte com foco no Brasil, com foco no nosso país, porque eu estava viajando para fora, trabalhando muito com projetos fora do Brasil. E aí, quando eu conheci o Povos da Floresta, junto com o pessoal da Rio Terra, a gente entendeu que o projeto ele tinha um potencial, a potência de uma semente. Eu sou sócia também de um outro projeto, que é o Festival Choro Jazz, que a gente chegou há pouco tempo no Pará. E uma das coisas que eu percebi nesse movimento que o Choro Jazz fez é que tem muitas produções ou organizações ou projetos que viajam de outras regiões do Brasil, chegam no norte ou mesmo no nordeste, montam o projeto e depois vão embora, mas poucos se conectam. Então eu entendia que essa conexão ela era muito importante. Eu não queria estar nesse lugar de simplesmente chegar, montar a lona de circo e ir embora. Como que a gente podia aprofundar? Então a gente entendeu também que era importante trazer o protagonismo para a região. Então, para mim era muito importante estar como parte da Rio Terra, né? Como parte do projeto mesmo. Então, por isso eu fiz esse movimento de mudar de São Paulo para Porto Velho e a gente entendeu que
que esse conceito ele tem a ver com uma semente, que é a força da potência de uma semente que se conecta, que cria raízes e que traz uma conexão com as outras cidades, né? Eu entendo que... eu também passei por isso, tá? Uma ignorância das pessoas que não estão conectadas com o Brasil, de confundir um pouco os lugares, Rondônia, Roraima, e de não entender direito a riqueza e a dimensão cultural do Brasil de forma ampla, né? Então, ter tido a oportunidade de conhecer o movimento beiradeiro lá em Porto Velho e agora estar conectada com essa potência das meninas e do movimento roraimeiro e conhecer um pouco mais, ter a oportunidade, é um presente, é um privilégio poder ter a oportunidade de mergulhar na cultura do Brasil, né? E eu acho que é sobre isso, e sobre criar essas conexões e mostrar para o Brasil e para o mundo a força da Amazônia a partir da história das pessoas da Amazônia e da música. É isso. Que lindo. Eu vou deixar a Leca também falar com propriedade, né? Olá. Ela que faz parte grandemente, né, desse movimento também em Roraima, dessas artistas, mulheres também, que estão à frente do cenário musical, né? Sempre levando projetos. Você fala que integra, né, dentro desse espaço os artistas regionais. E uma das escolhidas, então, foi a Leca. Como é que recebeu esse convite, Leca? Foi uma felicidade, né? E um sentimento de reconhecimento ao trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos aqui. E, de fato, foi isso que nós sentimos. A Aline, ela buscou se conectar com a gente, né? Antes da gente estar... da gente estar incluída ali dentro de um roteiro, né? Ela buscou conhecer intimamente cada uma de nós que fazemos parte do elenco, para saber o que a gente podia acrescentar, o que a gente podia trazer de ideias, né? Ela quis nos escutar, então eu acho que isso foi bem interessante desse projeto. É a primeira vez que eu participo de um projeto assim, dessa forma, né? Com essa delicadeza de oportunidades para a gente se expressar, né? E não vir uma coisa tão imposta, uma coisa tão já compactada para que a gente só receba aquilo e execute o trabalho, né? Então, está sendo uma coisa, um processo, né, bem interessante, porque é novo, né? Então, tudo que é novo me desperta um fascínio. Eu adoro novas experiências e essa oportunidade também dessa conexão que ela traz, né, com uma outra região. Rondônia, por exemplo, é um estado que, de todos os estados da região norte, e olha que eu fiz a turnê pelo Amazônia das Artes, eu participei da turnê em 2015 e eu passei por todos os estados da região norte, fui em Rondônia, cantei em Porto Velho, no Sesc de lá, mas era muito rápido, né? A gente chegava, ia embora logo no dia seguinte, e eu não tive essa oportunidade de ir em Rondônia e me conectar com os artistas. E aí vem a Aline e me traz essa oportunidade, né? Traz o Binho, que é o artista com quem eu vou cantar, né? Dividir o palco. Então, eu acho que nada é por acaso. Eu também gosto muito desse campo místico, né? De intuitivo, da arte, né? E acho que nada é por acaso e está sendo bem legal conhecê-lo melhor. Eu imagino que lá também em Rondônia ele tem aí uma notoriedade, um trabalho similar ao que os roraimeiras são pra gente aqui, né? Ele já é um senhor já de mais idade, né? Ele já ele já é de uma outra geração. Mas assim, tá fluindo bem e aí vamos ver no palco, né? E falando sobre essa curadoria, né? A gente até conversou nos bastidores antes de iniciar aqui, para quem está nos acompanhando, que a Aline, ela começa uma investigação bem antecipada, né? Para entender, como a Leca disse, não só de ouvir falar os artistas, mas de entender a identidade de cada um, como unir essas pessoas, como é que é feita essa curadoria, assim, que eu acho que é um desafio gigantesco, né? A gente, como eu estava falando, né, é uma oportunidade única de poder mergulhar na cultura dos lugares e, no meu caso, pelo menos, a forma como eu trabalho passa por um lugar muito intuitivo também. Então, também tem um campo de pesquisa, mas também tem um campo de deixar vir do mundo as impressões. Eu fico aberta para receber também os inputs, né? E a gente é muito feliz. Eu acho que o Festival dos Povos da Floresta traz um presente para mim, né? De poder exercer isso, de poder me colocar nesse lugar, porque é se lançar num abismo. É como a Leca falou, tá fluindo, mas vamos ver como é que vai ficar no palco. Lá em Porto Velho, a gente fez algumas experiências assim e foi incrível. Então, para Boa Vista, a gente pensou
Primeiro eu fiz uma pesquisa musical à distância, escutei muita coisa. Eu costumo brincar que sempre antes de cada etapa, de cada imersão que a gente faz, o meu algoritmo ele fica bugado, né? Porque agora ele só escuta música de Roraima, eu abro, só recebo Roraima. E há algum tempo atrás era o pessoal de Rondônia também, os artistas de Rondônia, assim. Então eu faço uma pesquisa ampla, sinto o que tem a ver com... Tento fazer uma abrangência também musical e de linguagem e aí também tem uma coisa mais intuitiva também, alguns riscos também que eu não sei muito bem de onde vem, mas eu deixo vir. E o que veio dessa vez? Então, diferente de Porto Velho, a gente teve alguns concertos que tiveram essa similaridade de criação exclusiva. Mas aqui para Boa Vista, pela questão do tempo, a gente está dentro de um teatro, a limitação do tempo, para mim veio que os concertos e os shows a cada noite eles tinham que se encontrar. O fio que conduz o festival, da parte musical, pelo menos, né? Porque o festival é multilinguagens. A gente nunca pode deixar de falar também de como é a exposição e tudo mais. A gente pode falar um pouquinho depois. Como eu estou na curadoria musical, para mim é muito mais natural acabar falando muito mais da parte dos shows. Mas o que conduz e o que costura tudo isso são os encontros. E é isso que a gente vem trazer, intergeracional, entre Rondônia e Roraima, entre o Brasil e Roraima. O trio Roraimeira tá no festival, mas eles não estão juntos. Também tentar apostar em coisas um pouco diferentes do que acontece normalmente, para ver o que nasce. Sim. E desse intergeracional, na primeira noite a gente tem a Leonela, que eu me apaixonei por ela. Assim. Na primeira vez que eu escutei a Leonela, eu falei, gente, a Lionela. Aliás. De Lion. De Lion. Lionela Edwards. Eu aprendi hoje porque eu estava falando sempre errado. Sempre falando errado. Eu também. A vida toda eu fui aprender que eu estou num espetáculo com ela, num outro espetáculo, e aí ela me explicou que todos os irmãos dela têm esse Lion no início do nome e que vem de leão. Aí então eu aprendi, também nunca mais esqueci. E aí a gente faz um aprendizado meu também. E aí a gente faz essa imersão, né? Então, foi muito natural. A programação acabou que ficou majoritariamente de mulheres. O sábado, inclusive, são só mulheres. Não, e é muito interessante porque... Não foi forçado. Um momento em que nós estamos também muito, muito mais conectadas, né? Então não foi por acaso. Não, isso parece que chama, né? Chama, exatamente. Tão conectadas que estão participando de outros festivais também, né? A gente já divulgou aqui outros festivais também que elas integram, né? Essas mulheres todas. E eu ouvi falar dos povos da floresta justamente por uma dessas mulheres. E aí fiquei empolgadíssima também em conhecer um pouquinho. E Boa Vista, então, entra na rota como a segunda cidade, né? Segunda cidade. Como é que você elaborou também para colocar Boa Vista sendo a segunda cidade? Qual é a próxima? Na verdade, o projeto ele foi idealizado pela Rio Terra, né? Assim, numa ideia mais grupo macro, grande, né? De um circuito de como o projeto ia... Eu trabalho mais na parte mais da conceituação junto com eles, da parte mais artística. Então, Boa Vista sempre esteve nos planos. Eu acho que é importante destacar uma coisa que sem ela a gente não conseguiria, que são os nossos parceiros, né? Então, o projeto... é uma aposta muito grande da Petrobras, porque a gente tem hoje no Brasil um boom de festivais, né? Se você for olhar, tem festivais estourando no Brasil inteiro, vários festivais acontecendo, mas se você for observar bem, a maioria dos festivais são com nomes mainstreams, comerciais, e isso acaba sendo muito inacessível para muitos artistas que são muito mais representativos da cultura de suas cidades, e dos seus territórios. Então, acaba que a gente vê muito pouco dos territórios, de fato, nos festivais. Então, ter um patrocínio como a Petrobras, que abraça e que aposta nisso que nós estamos fazendo, é incrível. E também não vemos os festivais alcançarem essa parte do Brasil também. Exatamente. São pouquíssimos festivais que chegam até aqui, até o extremo norte, né, que a gente está aqui na pontinha. Até o Rondônia ainda está um pouco mais conectada ali, né, pelas estradas. Aqui a gente está realmente num certo isolamento geográfico. Eu costumo dizer que é uma bolha da invisibilidade. E para nós artistas,
é um desafio sempre a gente conseguir dar vazão ao nosso trabalho, porque a gente começa esbarrando em várias limitações, que é a escassez de produtores, né, a escassez de estúdios preparados ali para trabalharem com a gente, né, para gravarem, né, empresas que consigam nos dar essa assessoria, né, como artistas, né, de como a gente divulgar o nosso trabalho e dar vazão a isso também para os outros centros, né. Então, um festival como esse vir até aqui, né, e nos incluir e fazer de nós protagonistas é de uma importância, uma relevância que há muito tempo eu não tinha visto. Eu acho que eu nunca vi. Assim, na minha geração como artista até aqui, é a primeira vez que eu vejo, né, um edital dessa proporção vir até aqui. É o que a gente acredita. É o que a gente acredita. Porque, na verdade, é muito potente. As pessoas só não sabem. Então, assim, isso também tem a ver com liberdade para mim, né? Porque, na verdade, o quanto somos livres de fato em relação à questão cultural. Porque liberdade é você poder fazer escolhas, né? Mas para você fazer escolha, você tem que ter acesso. De opções. Porque se só chega pra gente se só chega arroz com feijão, a gente só vai comer arroz com feijão. Nunca vai descobrir que macarrão é bom, né? E a gente pode até não gostar de provar macarrão e não gostar, e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas pelo menos ter a oportunidade, a possibilidade, a liberdade de dizer eu gosto de macarrão é muito bom. Então eu tô muito feliz. Eu acho que essa é uma premissa nossa e eu acho que o Brasil é muito potente. E a gente não conhece o Brasil todo. E eu acho que o restante do Brasil está perdendo muito. Acho que a gente precisa fazer esse movimento mesmo, que é para fazer essa conexão. Eu acredito que essa seja a região do país que menos foi explorada em termos de cultura, né? É agora que os olhares estão começando a se voltar para cá por uma questão também de valorização da Amazônia, né? Uhum. Então... Está no ano da COP30, né? Eu costumo dizer que nós fomos vistos durante muito tempo, mas nós não fomos ouvidos, né? Então a gente está começando aí um movimento, fazer parte de um movimento onde nós parece que estamos sendo ouvidos, né? E a importância também social desse festival, né? Que quando você dá protagonismo aqui pra gente, né? Nós, os artistas do Norte, que... É uma forma também da população reconhecer o valor dos seus artistas, né? Porque existe muito isso ainda, né? Das pessoas valorizarem apenas aquilo que vem, né? Com uma embalagem, né? Muito mais enfeitada, comercial, né? Então as pessoas elas consomem aquilo que é meio que empurrado para elas como sendo algo de valor. E aí, eu acho que aqui nós, os artistas, nós sempre soubemos do nosso valor, né? Eu sempre costumo dizer que temos compositores aqui que não deixam nada a desejar para compositores do resto do Brasil. Músicas que têm letras incríveis, né? Melodias, harmonias muito bonitas, riquíssimas. Mas é aquilo que eu falei, né? A gente não consegue dar vazão a isso. E existe o preconceito também, né? Não dá pra gente negar que não exista, né? Porque da mesma maneira que as pessoas aqui... estão assim custando a perceber o valor que existe, né? E preferem consumir uma cultura que vem de fora. Da mesma maneira, quem está nas outras regiões do Brasil, né, que tem um certo acesso muito maior, né? Ela olha para essa região com preconceito também, achando que nós somos inferiores. Produz, né? Existe esse preconceito. Que não tem, ou que, enfim. Sim, que assim, um certo receio, né? Ou que somos inferiores porque existem diferenças tecnológicas, estruturais ali da cidade, né? Então, mas aí tudo depende do que a pessoa considera realmente valoroso na vida, né? Então eu sempre digo que aqui nós temos uma riqueza que já está cada vez mais escassa no resto do Brasil, que é essa geografia que nos atrapalha, ela também nos ajuda, porque a gente está aqui protegidos de certas influências, então a gente tem ainda muita originalidade, sabe? Tem ritmos que nascem, assim, temos artistas que têm suas batidas próprias, né? E pessoas que escrevem sobre coisas muito autênticas ainda, né? Não estão preocupadas tanto em mercado. Até porque a gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir acessar, então a gente está preocupado em falar as nossas verdades, né? Uma identidade muito própria, né? As pessoas imaginam que esse pedaço do norte, né, e desse pedaço da Amazônia, esse pedaço do Brasil, ele é só um encontro de muitas pessoas de muitos lugares. Mas é
é um engano pensar isso, porque tem uma identidade que se forja desses encontros, dessa mistura, dessa pluralidade que é única. Que lindo. E é muito potente, mesmo assim. Eu me apaixonei e eu tô muito feliz de Fico encantada de ouvir isso de você que não mora aqui, né? E já percebeu isso, que é uma coisa que eu fico defendendo aqui todo o tempo também. E às vezes eu até posso dizer que eu acho que assim, eu escutei algumas, né, algumas pessoas assim, não duvidarem, mas questionarem que talvez eu tivesse meio maluca, assim, mas cadê os artistas de fora, né? Porque será que o público vai? Gente, sim, o público vem, porque o que a gente está propondo é isso, é uma vivência. Venha viver a sua terra, o seu território, venha fazer parte. Isso aqui é pertencimento. Então, a gente tem convidados de fora também, mas que fazem sentido, que se conectam, que tem a ver também com esse movimento, né? Então, tem uma coerência. E não apenas por serem midiáticos, não, exato. Não dá para ser... Isso é uma coisa... Quando você perguntou da questão da curadoria, né? A questão de pensar uma curadoria, de pensar como se forma, não é simplesmente dizer, que esse dia eu vou botar tal artista, agora isso é complicado, porque você tem que pensar como as coisas se constroem, qual é a história, qual é a narrativa que a gente está falando. Em Porto Velho foi uma, aqui é outra. Macapá vai ser outra. Macapá já vai ser outra. Aqui é sobre encontros, é sobre mostrar a potência dessa pluralidade que esse pedaço aqui da Amazônia tem, de forma muito forte. Então tem uma coisa da Amazônia Preta, tem uma coisa da Amazônia Nordestina e tem uma coisa de Rondônia, Roraima, tem a Amazônia Indígena. A gente abre com grupos indígenas, tem uma surpresa na abertura que vai ser muito lindo. A gente vai já falar da programação também, pelo menos o que tem de prévio. Vai ter várias surpresas, todo dia vai ter surpresa. Que legal. Que não vai estar divulgado. Eu queria, assim, aproveitar o momento, né, que nós temos o Daniel aqui junto com a Leca para dar uma palhinha, pelo menos, do que a Leca vai trazer para esse festival também. Não só para o festival, mas da artista, né? Mostrar um pouquinho dessa artista que vai lá integrar com o Binho, né? Que vem de Rondônia, o que pode vir de pouquinho, porque tenho certeza que no palco é um espetáculo à parte. A gente tá... como a Aline falou, assim, na hora a gente também vai saber o que vai ser na hora, né? Porque depois que a gente se conhece, que a gente se conecta com a banda, né? Daniel vai estar comigo lá, me acompanhando no evento. Ele que já trabalha comigo há alguns anos. É amazonense, não? É amazonense. Sim. Eu sempre me confundo, porque ele viveu muito tempo da vida dele aqui, né? Aí foi embora, aí voltou. Mas ele é amazonense. Roraimada. Mas ele, as raízes dele estão bem firmes aqui, né? Aí voltou pra cá pra trabalhar comigo, né? E tá aqui até hoje, né? Trabalhando com muita gente agora. E aí ele vai estar lá me acompanhando e a gente vai fazer esse intercâmbio com a banda do Binho, que vem, né? Então, a banda base vai ser a dele. E a gente vai se encaixar e vai ver o que essa coisa é muito engraçada. A gente propõe umas coisas muito diferentes do que normalmente se faz, né? Uhum. Normalmente, quando você vai fazer encontros, assim, aí um vem, faz uma música, aí o outro vai, faz uma junta, aí depois sai, aí entra o grupo. Normalmente, a banda base é da casa e não de quem vem de fora. A gente propõe umas coisas meio diferentes. A gente teve essa experiência lá em Porto Velho com a Bianca Gismonti e o Bira Lourenço, que foi uma coisa fenomenal, incrível. É um projeto pronto para viajar para o mundo inteiro. Uhum. E eu tenho certeza que dessa edição aqui em Boa Vista vai sair coisas assim. Nascem projetos, né? Vai sair, vai nascer conexões. Vários assim filhos pelo mundo. Sim. Vamos ouvir um pouquinho então agora com a Leca, que é a nossa artista aqui de Roraima, que tem uma identidade única também, adoro ouvi-la. Agora para vocês, talvez alguém que não seja de Roraima, que esteja acompanhando esse podcast, nunca tenha ouvido, fique agora com a Leca Denz e o Daniel aqui ao lado dela. Vamos começar com a que a gente lançou agora. Do que importa minha cor, branca, parda, preta, sou a panela do Brasil, misturou e temperou. Correm rios pelas veias, alagou Buritizal, e o pranto dessa terra vai encher um mar de sal. Quem merece entrar na mata, pede licença com respeito, pisa na trilha do caboclo, bate cabeça, firmeza no ponto. São os guerreiros protetores que habitam a floresta da cor de urucum, empunhando seu arco e flecha.
norte de gente valente, bebendo na fonte ancestral. A floresta soberana diz não ao marco temporal. Que linda, obrigada. Que lindos, na verdade, né? Obrigado. Essa música se chama Panela do Brasil e não ela traz... temporal. E ela traz essa reflexão, na verdade, era quase uma crise de identidade que eu tinha, porque eu sou gaúcha, né? Sou uma mulher de pele branca, né, com sobrenome alemão, mas eu super me identifiquei, assim, me encontrei na região norte, vim pra cá com 11 anos. Então, eu vivia meio que uma crise de identidade, né? Porque eu quase que não me identificava, né, com a pessoa na qual eu nasci, né? E muito mais conectada aqui com a região, Amazônia, com os costumes, né? Com a Amazônia, com a cultura, né? Tenho, assim, eu acho que eu tenho... Acho não, né? Eu tenho os meus caboclos, né? Que me acompanham, né? Então, que me guiam, né? E que intuitivamente, né? Eu acabo sempre ouvindo muito esses caminhos. E aí é isso. Então, eu quis, na verdade, entender tudo isso. E aí veio essa primeira frase, né? Do que importa a minha cor. Branca, parda, preta, sou. Esse é o Brasil. O Brasil é essa panela, né, de misturas, e isso é o que faz a gente tão único, né, diante do mundo. E a gente tem que lembrar sempre disso, que nós somos a união. Uhum. Nós somos a união, nós não somos essa separação, essa segregação que a gente está vendo tanto hoje em dia por motivos torpes, né? Uhum. Então, assim, nós somos essa beleza mesmo de culturas que se encontraram por aqui, cores também, né? E credos também, e etc. É isso, essa música ela traz essa mensagem, e claro que no final tem que ter uma mensagem política, né? Porque quando eu comecei a compor, eu era muito mais contemplativa, sempre foi a respeito das paisagens, né? Eu sempre fui muito mais por esse caminho. E era mais de exaltação, mas aí eu acho que o artista ele tem esse dever de retratar o seu momento, né? E o momento agora é esse, né? Que a gente está aqui, a gente precisa levantar uma voz, né, para poder nós temos que nos aliar, né, dentro de um discurso de defesa, de proteção, de fortalecimento, né, para que a gente continue tendo esse peraí que tá me faltando a palavra, mas assim, que a gente consiga continuar sendo os donos do nosso território, para que nós não sejamos invadidos e depredados né, e que outros países, inclusive outras regiões, não vejam isso aqui apenas como um lugar para extração, para extrativismo, né, e para fazer riquezas, e a gente vai acabar, né, se a gente deixar, a gente se torna isso. A gente vai se tornar isso, uma colônia de extrativismo, se a gente permitir, né, mas a gente precisa ter essa força para... Então, a música, ela traz muito também essa... A cultura tem esse papel, né? Acredito muito. A cultura tem esse papel. Porque a cultura, ela traz conhecimento. A cultura, junto com a educação. Para mim, a cultura é um guarda-chuva bem grande, que tem educação, a arte, tem tudo, né? Sim. Quando a gente tem uma cultura elevada, um povo que tem uma consciência sociocultural elevada... Pertencimento de identidade. Isso tem pertencimento de identidade, tudo dentro desse guarda-chuva. Isso faz com que a gente tenha um senso crítico, analítico e de formação de opinião própria muito mais firme e consolidado. E aí a gente não fica à mercê, né? A gente não vira massa de manobra. Não fica passivo, a gente né? não fica passivo, a gente se posiciona, a gente sabe o que quer. E aí, quando a gente sabe o que quer, muda tudo, né? E aí volta pra liberdade. E aí que eu penso que a gente, como artista, a gente tem esse dever, né? Porque a gente precisa estar... Esse sentimento de pertencimento que você fala, né? Que foi um movimento que o Roraimeira fez aqui há 40 anos atrás, de entender também que faltava esse sentimento, né? Que a maioria da população naquela época eram de pessoas que tinham vindo de fora e que tinham essa mentalidade. Eu costumava dizer antigamente, né, que a maioria das pessoas que vinham para Roraima, elas não vinham para deixar alguma coisa, elas vinham para tirar alguma coisa, né? Isso desde a época do garimpeiro. Isso é muito similar com Rondônia, né? Sim. Tem essa similaridade. Acho que com o norte como um todo, né? Mas eu acho que esses dois cantos, assim, que são últimos estados, né? Não são tão conectados e ao mesmo tempo tem tantas
conexões e ao mesmo tempo são tão diferentes. Sim. Tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes. Mas tem essa similaridade. E o movimento beiradeiro, ele é sobre pertencimento. Porque antigamente, ser de beira era pejorativo. Sim. De beira era uma forma depreciativa de se referir às pessoas ribeirinhas, né? As pessoas que estavam ali. E isso se tornou num movimento que foi feito a partir de vários artistas, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer alguns deles e que eu virei fã e alguns deles até amiga. E isso passou a ser uma afirmação e uma fortaleza de pertencimento e de como se colocar no mundo. E virou, a população e a sociedade abraçou, virou cult, né? Sim. Que nem o nosso movimento Roraimeira, que realmente é muito semelhante, porque a gente se sente pertencente. E o que a Leca cantou, eu me identifico muito também, né? Com uma mulher branca, mas filha de paranaense, de maranhense, mas nascida e criada aqui a vida inteira e pertencendo a esse norte tão vasto e misto. E às vezes acontece esse choque de cultura, né? De identidade comigo, que fui criada dentro de casa comendo cuca, né? E aí, na rua, comendo farinha, digamos assim, na casa dos outros. É uma mistura muito significativa para mim. Eu tenho uma coisa que é um pouco diferente, mas que também passa por essa busca de pertencimento, porque eu sou cearense. Mas eu saí de casa com 16 anos e morei 27 anos em São Paulo e mudei agora para morar em Porto Velho. Agora eu sou rondoniana, lá tem essa expressão. Quem nasce lá é rondoniense, mas quem chega e passa a habitar é rondoniana. Eu sou rondoniana agora. E aí é essa coisa de pertencer ao Brasil como um todo, né? Eu não sou de lugar nenhum, mas ao mesmo tempo sou de todos os lugares. E sou desses lugares que eu me conecto. E eu tô muito feliz de estar lá. Tem uma coisa que eu queria falar sobre a música que a Leca fez agora, que eu acho muito importante de falar, que tem a ver com a programação, que é a valorização. Muita gente fala que não tem mulheres compositoras no Brasil. Já ouviu falar nisso? Que não tem mais compositores como antigamente, que tem uma certa escassez de mulheres que cantam, que são compositoras também, a maioria só são intérpretes e tal. E aqui, nessa programação, nessa edição que a gente vai ver de Boa Vista do festival, é uma exaltação às mulheres compositoras, todas mulheres compositoras. Todas são compositoras. E é uma programação que tem uma força feminina gigantesca. Sim. Que, por sinal, tem mais uma coisa que eu queria falar, que tem a ver com essa cidade, Boa Vista. Não, mas aí é uma coisa que eu queria falar sobre Boa Vista, sobre a minha experiência pequena. É a terceira vez que eu tô aqui, eu ainda precisaria conhecer mais. Mas eu sou uma pessoa muito observadora e muito sensível. E uma coisa que me chama muita atenção não é que aqui tem só uma força feminina, tem uma força de união feminina, muito acima da média de muitos lugares que eu já fui no mundo. E eu fico muito feliz. Tem uma generosidade. Eu não sei explicar. Para vocês talvez seja muito natural, mas é como eu tô te falando, você tá chegando nesse momento, exatamente nesse momento. Porque eu acho muito que... incrível. Acredito que todas nós estamos nos educando, assim como o mundo, né? Então, mas é mais forte do... Eu não todas sei as mulheres, nós como mulheres, nós, assim como qualquer outra parte do mundo, nós somos educadas para competir umas entre as outras, né? E eu acho que a gente vem fazendo esse movimento, contrário não agora, sei te dizer desde quando, né? Mas acontece que a gente Mas esse percebe, movimento a gente sente. Tá forte. Em muitos outros lugares, esse movimento ele existe no discurso. Entendi. Mas não prática, necessariamente na prática. O que eu sinto aqui em Boa Vista e senti é que esse movimento ele existe na prática, ele nem precisa ser dito. Ele é. E aí é muito legal. É no afeto mesmo, no afeto. na amizade. A gente tem grupos, a gente... E existe mesmo. Isso é bem especial. Isso é bem especial. Com certeza. Bem especial. Então, falando da programação dessas mulheres, né? Tem, então, como citar alguns nomes, alguém ali... Eu tenho aqui na lista aqui alguns nomes, tá aqui em cima. Não lembrar de todos, eu ajudo. Não, a gente pode falar um pouquinho, se tiver tempo, fala um pouquinho, bem rapidinho de todos os dias. Então, a gente pensou, na sexta-feira, a gente vai começar com uma interação do grupo Capói, que é um grupo indígena, super lindo. A apresentação vai ser super bonita. Tem surpresa aí. Depois a gente tem... a gente vai ter... Eu não vou dizer qual é a ordem exatamente, tá? Mas só para saber o que vai ter em cada noite. A gente vai ter a orquestra do Instituto Boa Vista de Música, com o maestro Beni, e com a participação do Eliakim Rufino, que aí ele abre esse movimento Roraimeira.
mas não como trio Roraimeira. E a gente propôs uma coisa diferente, que foi botar ele para fazer uma interação musical com a Lionella. Com orquestra. Sim. Que é uma potência incrível. É inusitada. E é inusitada. Quando rolou essa ideia, rolou uma certa... É isso mesmo. Mas vai ficar muito bonito, com certeza. Lindo. E depois nós teremos a Thalma de Freitas, com um projeto que a Thalma está tocando e que tem sido um sucesso nas redes sociais e que super se conecta. A Thalma, que é filha do Laércio de Freitas, um dos maiores compositores e maestros desse país, que partiu no ano passado, que eu particularmente sou muito admiradora. Ela vem com esse projeto Thalma e Heloise, que elas estão fazendo, tá bombando na internet, porque é um repertório que todo mundo canta, todo mundo conhece, só que num refinamento de interpretação. Aí ela traz toda essa coisa da atriz pro palco, porque as músicas, elas realmente são interpretadas. Acho que a Thalma deve trazer composição dela também, porque ela também compõe. E essa interação dela com a Lionella também pode ser interessante. No final deve ter surpresa. Que mais que nós temos? No sábado a gente tem a Socorro Lira, que inclusive eu soube que teve recentemente por aqui, mas com um projeto Ela esteve solo. aqui nessa mesa. Que maravilhosa, adoro a Socorro Lira, ela é maravilhosa. Foi incrível. Muito bom o show dela. Ela é maravilhosa, uma super compositora, uma mulher consciente. Que tem uma linguagem também bem política também bem dentro das músicas exatamente. dela. E ela vai trazer muito Dharma, linda. que é um projeto dela com o Ricardo, que é super de posicionamento, né? Político, sociopolítico, cultural. E toca lindamente violão e canta muito bonito também. E é um projeto inédito. Lindo a apresentação dela. E a gente vai ter um outro projeto que chama-se Do Cangaço ao Seringal. É um projeto que é idealizado pela Patrícia Moraes, que é uma cantora uma cantora e compositora, uma artista de Porto Velho, que Roraima não conhece ainda. E vai ser muito legal, que eu acho que vocês possam conhecer. Porque quando eu conheci esse projeto da Patrícia, que é Do Cangaço ao Seringal, ele até era para ter estado em Porto Velho, mas por uma questão de agenda, de dinâmica, não foi possível. E eu pensava, esse projeto ele vai ser lindo no teatro. Como em Boa Vista a gente vai fazer teatro, esse projeto tem que ir pro teatro, porque ele é teatral, ele é cênico de alguma forma, mesmo que ele não seja um espetáculo cênico, ele tem todo um caminho de percurso que fala também desse percurso dos nordestinos, né, que é do cangaço ao seringal, né, que vem para o norte e que forja uma parte da população, né, começa a forjar. Vai ser bem legal. E aí a provocação foi Patrícia encontrar com a Anne Luísa Sanfoneira. Muito boa. Essa foi a também, provocação, que também é compositora. Então, olha, no sábado só tem mulheres. O Ricardo tá ali. E aí no domingo... Bendito fruto, o Ricardo. Bendito fruto, E aí no domingo a gente tem a Leca, a gente tem o Grupo Gavião, que é um grupo indígena. Isso é uma outra coisa que a gente pensou também. Como a gente faz de Rondônia, né? De Rondônia. Como a gente faz intercâmbio, mas a gente também valoriza os grupos indígenas também. E promove essa coisa de viajar para um outro lugar, estar num palco de teatro. É importante dizer, os artistas indígenas que nós convidamos, tanto em Porto Velho como aqui, eles se apresentam no palco, né? Porque a gente às vezes vê vários projetos, aí eles estão fazendo uma performance ali no chão, na apresentação. Isso foi uma coisa que eu tive de feedback deles. Eles falaram, nossa, mas a gente vai estar no palco. Sim, com a luz, com a passagem de som, com a microfonação certa, com tudo direitinho. Importante essa escuta também, né? Em relação ao que cada um também espera, né? Sim. E muito, muito importante eles estarem nesse lugar de protagonismo, né? Porque não tem como a gente falar de povos da floresta sem falar dos povos indígenas, né? E eles têm esse lugar de fala, né? E é importante dar a eles esse protagonismo, sim mesmo. E aí Parabéns. A gente tem nesse dia essa conexão mais forte Rondônia-Roraima, que é aí que a Leca entra com esse encontro dela com o Binho. E no encerramento a gente tem a outra ponta do trio que nós separamos. O que abre e o que fecha. O que abre e o que fecha, que é o Neuber Uchoa com Zeca Preto, recebendo Ana Lu e Bodó valorizado. Sim, me foi feita a pergunta. Das gerações, mas o Bodó valorizado não tem nada a ver. Mas por quem disse que não tem?
Não, mas tudo Claro tem, que né? tudo tem a ver. Tudo E a tem a gente ver. pode entrar onde a gente quiser e fazer o que a gente quiser. E é justamente essa conexão que eu tô vendo aqui, você unindo uma geração, Exatamente. talvez ali dos anos 70 com a geração dos anos 90. Para mostrar que tá tudo vivo e conectado. Senão fica parecendo que as coisas são estanques e não são. Tudo é consequência. Se a Ana Lu tá hoje, se o Bodó Valorizado tá hoje, se a Leca tá hoje, se a Laionela tá hoje, é porque vieram pessoas antes de nós. Se eu tô aqui hoje, é porque veio gente antes de mim. E essa ancestralidade, ela tem que ser honrada, mas também mostrada que a gente também faz a nossa história. E a gente segue o nosso caminho, né? Eu acho que é isso. Perfeito. É isso que o festival tenta. E aqui é só a segunda cidade. Depois, para Macapá, a gente vai ter outras novidades. O que tem de previsão para Macapá? Só pra gente ter uma ideia de como é que tá a cabeça dessa produtora. Eu saio daqui, eu vou direto no dia 25. Eu até não fico até o final da exposição. A gente pode falar um pouquinho da exposição também. A exposição, ela abre no dia 22, antes do show. A gente vai ter uma roda de abertura da exposição com o Gustavo Caboclo, que é um artista daqui de Roraima, que foi ele que desenvolveu esse logo, esse desenho é dele. A nossa logo foi o Gustavo que fez. E aí ele vem para a roda de conversa e a gente tem a abertura oficial, então, da exposição. A exposição, ela tem fotografia, ela tem obras físicas, ela tem escultura e ela tem também filmes, curta-metragens e uma vivência de realidade aumentada. Então, um pouco de mergulhar. Acho que a gente tem 3 vídeos em realidade aumentada. Um em que a pessoa adentra na floresta, um que ela... Eu não posso ficar contando essas coisas, não. Vem entrar na floresta. Aí você descobre os próximos. Tem outros vídeos também. Ela contando tudo. Ah, não vou contar mais, não. Não. E aí, em seguida, já vou para Macapá. Eu já quero participar também, porque eu quero prestigiar também a programação Macapá, do né? festival. Oi? Você quer ir conhecer também Macapá, né? Não conhecer não, já conhece, Eu né? conheço, eu morei durante um ano, em 2019, tive essa felicidade, porque é um lugar... Macapá é lindo, riquíssimo. Né? Riquíssimo também. Em termos de cidade, assim, eu acho até que... Me recordava bastante de Roraima, né? Que é uma cidade bem arborizada. A estrutura da cidade, assim, tem algumas semelhanças. Mas, culturalmente falando, assim, eles têm uma identidade muito própria. O povo é muito bom na música, muito. Sabe? Aquele batuque não é brincadeira. Né? É uma mistura, né? Mamelucos, né? Nossa, a região norte é tão rica, né? São muitos indígenas com os afros, né? Os afrodescendentes que estão lá, os quilombos. Tem muitos quilombos, em Macapá mesmo, tá rodeado de quilombos. Então isso influencia diretamente, né? Lá o batuque deles é o marabá baixo e as vestimentas também que eles usam, tá tudo muito conectado com essa cultura. Então é um espaço do nosso norte também muito peculiar. Eu fiquei muito feliz tem a gengibirra que eu perguntei se a Aline bebeu, né, que é uma mistura de gengibre com cachaça. Que a bebida é forte. Ela tem no esquenta Marajó tudo. Também. Ela tem no Marajó nosso caxiri também. Aqui. Você provou o caxiri? Caxiri não ainda. Não, então não pode sair de Roraima sem provar caxiri. Não tomei. Ela tomou da Morida. Tomei, da Morida. Aliás, foi a primeira coisa que eu fui atrás quando eu cheguei, mas ainda não... Então, antes de ir embora, é o caxiri. Tá bom, vamos combinar esse caxiri. E aí, depois de Macapá, a gente ainda tem Belém e Brasília. E vai levar isso tudo para Brasília. Vai ser um choque, né? Isso que você perguntou, né? Como é que é essa interação? Eu acho que também essa coisa de criar as conexões entre as cidades. Então, a gente tem 2 cidades agora. Então, a gente está namorando aqui essas 2 cidades, né? Esses 2 estados, Rondônia e Roraima e tal. Na hora que a gente entra no Macapá, já Macapá, o Amapá, ele já entra e a gente já começa a aumentar esse caldo, né? Uma grande da Morida. Que a gente vai misturando. Eu adoro como você faz essas associações. Mas e aí a gente deve ter esses encontros de artistas de lugares, de cada um desses lugares. Vai ser muito especial, mas tô assim empolgada. Eu já estava empolgada antes, mas agora ouvindo ela, a gente fica assim com os olhinhos e vai viajando no projeto. E o legal é que o projeto, que eu acho que é muito importante falar, ele é gravado e transmitido. E eu acho que isso é muito importante também de falar sobre o que a Leca falou, sobre estar numa bolha, de estar distante das pessoas não conhecerem. Hoje em dia,
é meio que obrigatório e essencial você ter trabalhos, material em audiovisual, em boa qualidade. Se você quer tocar num festival fora do portfólio, Brasil, né? ou em outros locais do Brasil, você tem que ter um bom filme, um bom registro. E não é um clipe, porque o diretor de festival não quer ver um clipe, ele quer ver aquilo que vai estar no palco. O teu produto, ele né? quer ver o produto. E isso é muito difícil para o artista independente, porque é muito caro. É muito complicado, é muito difícil fazer uma produção de um show gravado com várias câmeras, que depois você tem um corte profissional, que você pode fazer um teaser e divulgar o seu trabalho. Não é brincadeira. E aí eu acho que isso é um ativo do festival, que os artistas depois podem ter acesso a esse material que vai ser gravado e fazer um trabalho de divulgação, Nossa, difusão do seu trabalho. Eu nem entendeu? sabia desse adendo. Eu tô feliz demais com essa notícia, porque... Sim. De fato, isso é uma parte do meu portfólio também que ainda tá... É uma lacuna. Mas é normal. Vai preencher natural, agora. Vai preencher. Eu trabalhei muito tempo como empresária também de artista já, né? E sempre foi um desafio muito grande isso. Porque trabalhei muito, tá? A gente estava falando, né? Trabalhei muito representando artistas brasileiros fora do Brasil e trazendo artistas de fora para cá. Isso sempre foi um desafio muito grande, mostrar aquilo que a gente está vendendo, porque às vezes a gente não tem um material audiovisual de excelência, né? De boa qualidade mesmo. Exatamente. E aí eu acho que isso é um ativo. Enfim, quem quiser conhecer mais sobre esse festival, dá para acessar no Instagram, porque eu acho que a gente já contou tanto. Eu acho que vai deixar um pouquinho em segredo também, para surpresa. E a Aleca vai encerrar também, claro, a nossa entrevista aqui cantando, mas antes disso, deixa o arroba pra gente, onde é que as pessoas têm informações. E lembrando que o festival começa já no dia 22, mas segue até, deixa eu ver que data que tá aqui mesmo. É o dia mesmo? 28. 28. Ele é do dia 22 ao dia 24, as apresentações musicais no Teatro Municipal de Boa Vista, numa parceria com a FETEC e a Prefeitura de Boa Vista. É importante destacar essas parcerias, porque do ponto de vista da economia, eu sempre falo, as pessoas não imaginam como a cultura movimenta a economia. Um projeto desse para acontecer, cada etapa movimenta de 200 contratações, são 200 famílias, às vezes 300 famílias impactadas, onde elas são envolvidas na geração de emprego, na geração... Então, a cultura ela é muito potente, né? Então, eu gosto de destacar isso. Eu também gosto, porque aí você não imagina que tem que contratar a economia alguém, criativa ela é muito forte. Tem que contratar alguém para luz, para o som, para roupa, para maquiagem. Gente. Eu estava fazendo a visita técnica e a gente estava revisando esses pontos todos. É muita gente que é envolvida, é muito legal. Então, de 22 a 24, a gente tem os shows. No 22, a gente tem a abertura da exposição. A exposição fica até o dia 28, tudo gratuito, lá no Teatro Municipal de Boa Vista. E o arroba? O arroba é Festival dos Povos da Floresta. Pronto, fácil, digita arroba Festival dos Povos da Floresta e você encontra lá mais informações. Acho que é Povos da Floresta. Ai, nossa senhora. Acho que é Festival Povos da Floresta. Festival Povos da Floresta. Desculpa, eu sou péssima com esse negócio de arroba, né? De arroba, Mas você encontra lá, para quem está acompanhando, toda a programação, tudo isso que ela falou aqui, tem lá por data, por hora também, dá para tirar qualquer dúvida. E eu queria já deixar minha gratidão, assim, eu fico encantada ouvindo você, o quanto que você caminha aqui e faz as associações nessa mistura, né, nesse panelão que é o norte, e o que a gente tem de diferente, mas que pode conectar, que nem você conectou a Aleca lá com Rondônia, com o Vinho, e eu acredito que vai ser fantástico, assim, incrível. E agradecer a Aleca também por hoje estar aqui representando todos esses artistas que estarão no palco. Como você falou, uma mulher roraimada, né? Exato. Nortista de coração, nascida na outra ponta do país, mas que aqui no estado de Roraima encontrou um lar, encontrou sua identidade. Então, assim... e representando toda essa mistura, de fato, que é o nosso estado, né? Essa descendência que vem do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste do nosso país, que formam essa identidade única que nós temos por aqui, né? No nosso estado. Eu queria agradecer, na verdade, eu só tenho a agradecer. Agradecer pela oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo tão gostoso. Agradecer a Aleca por ter acreditado na minha loucura, na nossa loucura, que não pare no início, vai dar certo, eu tenho certeza. Sim. Pra mim adoro uma loucura. Pra mim tem sido, e o Daniel também, o Daniel vai estar com a gente também. Ele tá no festival. Pra mim tem sido uma grande oportunidade, agradecer a Rio Terra por me dar essa oportunidade, a Petrobras, o Ministério da Cultura, né, de uma forma mais ampla, e aqui os nossos parceiros locais.
E para mim é uma aprendizagem. Eu que estou aprendendo muito. E é uma honra para mim. Eu quero agradecer também esse momento que a gente está aqui batendo esse papo, porque eu vejo que é um momento muito iluminado, né? Onde a gente teve a oportunidade de conversar sobre coisas muito importantes, significativas. Contamos com a sua presença lá para prestigiar o festival. E agradecer que a empresa Rio Terra, né, colocou alguém com tanta sensibilidade nesse lugar, né, para exercer essa missão, porque isso é uma missão. Né? É uma missão de fazer exatamente isso que você está fazendo, né? Que é desbravar, mas também dar um lugar de protagonismo. Desbravar, eu acho que é mais sobre se conectar. Pronto, perfeito. A gente exatamente. não está desbravando, nós é que estamos sendo desbravados. Não, perfeito. Vocês é que estão nos desbravando. Mas esse olhar, então seria assim, esse olhar de interesse, né? Esse olhar de interesse para essa região do país, que é algo raro. Que venha com essa sensibilidade de se conectar. E não, como eu falei anteriormente, né, de tirar alguma coisa apenas e ir embora, né? Mas não, de deixar algo. Eu acho que eu vejo muito isso em você, né? Então, muito obrigada. É de levar e de ficar. É de ser, assim, de se conectar mesmo. Vai levar muito também com você, né? Com certeza. A fala dela me fez preciso pedir uma coisa que eu não posso fechar sem falar isso. Por favor, senão eu estaria cometendo uma blasfêmia. Um projeto como esse, ele só é possível porque tem muita gente, como eu disse. E a gente não poderia deixar de agradecer, eu não poderia jamais deixar de agradecer a nossa equipe local. O festival, ele não traz a nossa equipe toda. A ideia do festival é justamente também se conectar. Então, a gente tem a nossa coordenadora de produção local, que é a Kaline, que é maravilhosa. Estava aqui agora, e que nos deu, de forma generosa também, essa amplidão de poder se conectar com tudo que a gente estava buscando. E tem toda uma equipe por trás de mulheres e de profissionais super valorosos, que eu não poderia deixar Carol de Shoa falar. também na Carol produção. Shoa, a gente tem a Castória, Karen, o Felipe... agora tem a Amanda, tem a Bárbara, tanta gente, meu Deus, eu vou esquecer. Não ia citar o nome de ninguém para não Mas esquecer citam-se todos citados. Citam-se todos citados, porque todos eles são maravilhosos e muito importantes para a gente poder fazer E eu agradeço que eles abraçaram, né? Porque, de certa forma, fica uma coisa muito hermética, essa ideia que é um pouco diferente. E a confiança de acreditar. Que linda. Pra mim foi uma aula, na verdade, essa entrevista, que eu aprendi tanto aqui com a Aline. Ouvindo a Leca também, que é sempre bom ouvir também as suas percepções e os seus conhecimentos sobre a identidade realmente e a vida dos artistas aqui na nossa região. E agora essa valorização, essa conexão, enfim. Pra mim essa mesa aqui foi linda, essa mesa de cultura, e muito rica. E eu acredito que quem ouvir isso aqui vai com certeza ir lá no teatro prestigiar, então, todos esses artistas e a exposição. Mais uma vez, gratidão, de verdade. Muito obrigada. Obrigada também. E eu vou deixar agora a Leca encerrar. Obrigada ao Daniel por estar aqui com a gente também, Oliveira. Com a sua musicalidade. Maravilhoso. Com águas passadas, redemoinho, num barco sem prumo, seguindo o rio, vejo a vida em tons quentes. No extremo norte, encontrei meus parentes. O nosso povo vem de todo lugar, chegam de passagem e decidem ficar. O nosso povo vem de todo lugar, chegam de passagem e decidem ficar. O coração enraizar na beira do rio, e a pimenta nativa vai aquecer o Brasil. O coração enraizar na beira do rio, e a pimenta nativa vai aquecer o Brasil. Um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E se quiser ouvir essa e outras entrevistas, acessa o Deezer, o Spotify e também o YouTube da Defensoria. Todos em @DefensoriaRR. Mais uma vez, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.